Olá, meus queridos alunos do nono ano. Como vocês já sabem, eu sou a professora Jenny Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e vamos dar início a mais uma semana de estudos. Como vocês já sabem, nós já finalizamos o nosso conteúdo da unidade 1 e 2 do primeiro bimestre. E nessa aula de hoje, essa aula será um pouco diferente do nosso normal. Como vocês já estão acostumados a me ver aqui sempre ministrando conteúdo ou sempre passando atividade. Essa aula de hoje, ela será, a verdade é que as aulas que virão agora serão aulas de correções. Então a professora, na aula de hoje e na aula de amanhã, ela vai estar fazendo correções juntamente com vocês de algumas atividades que fizemos durante o primeiro bimestre. Claro que é impossível que a professora faça a correção de todas as questões, de todas as atividades, porque vocês sabem que nós temos apenas 30 minutos de aula, então vou procurar fazer a correção daquelas questões que eu vi que vocês tiveram mais dificuldades, tá bom? Combinado assim? Então, nessas aulas que antecedem a avaliação bimestral, a professora vai estar fazendo correções de algumas atividades, principalmente aquelas que eu vi que vocês tiveram mais dificuldades, tá bom? Aí a gente vai estar trabalhando essas correções do nosso livro didático, né? Vamos estar fazendo algumas correções durante essas aulas dessa semana, tá bom, meus queridos? Então, vamos partir aqui para as nossas correções de hoje. Vamos iniciar então a correção na página 5 do livro didático. No Organize as Ideias da página 5. Você tem aí um quadro. Ele diz: o quadro a seguir sintetiza as características do modelo de partículas para os materiais em gerais, nos estados sólido, líquido e gasoso. Complete com base nas informações apresentadas. Então, você vai completar, né? Era para você completar esse quadro. E aí você tem a matéria representada no estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Você tinha que completar, né? Como é que está a organização dessas partículas no estado sólido? Está alta, né? Elas estão ali praticamente fixas. E a organização dessas partículas no estado líquido? Está mediana, né? Está média. Não está nem fixa demais e nem afastada demais. E a organização dessas partículas no estado gasoso está baixa, né? Ou seja, elas estão totalmente dispersas, totalmente desorganizadas. E o movimento das partículas no estado sólido? Há pouca liberdade de movimento. No estado líquido há bastante, né? Há uma liberdade mediana, intermediária. E essa movimentação das partículas no estado gasoso há uma grande liberdade de movimento no estado gasoso das partículas. E a distância entre as partículas no estado sólido, muito próximas uma das outras, né? A distância é quase que nula. No estado líquido, elas são próximas, embora ligeiramente afastadas do que nos materiais sólidos, e esse distanciamento das partículas num estado gasoso, elas se encontram muito afastadas uma das outras. Essa então foi a página 5. Vamos agora para a página 7. Organize as ideias da página 7. Observe o esquema a seguir, que envolve as mudanças de estado da água, e complete cada quadro com o nome das transformações correspondentes. Então, você tem aqui que completar, né, o quadro. Então, quando a matéria ela recebe energia, ou seja, recebe calor, a temperatura aumenta. Então, a água ela sai do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E quando a matéria ela recebe o resfriamento, ou seja, ela libera energia e essa temperatura diminui, ela também passa por processos de mudanças, que é do estado gasoso para o líquido, do estado líquido
para o sólido, isso quando ela perde energia, né? Ela perde calor. E aí você tinha que completar aqui. Então, quando essa matéria sai do estado sólido para o líquido, ela passa por processo de fusão. Do estado líquido para o gasoso, processo de vaporização. Do estado de vapor para o estado líquido, condensação. E do estado líquido para o sólido, solidificação. Isso que era para você fazer, então, na página 7. Façam as correções. Vamos então agora para a página 13 do livro didático, questão 1, que diz assim: a existência de materiais diferentes, nos diferentes estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, depende da maneira como as partículas se organizam, movimentam e interagem entre si. Em relação a esses estados, complete as frases a seguir utilizando uma das palavras entre parênteses, de modo a obter as informações ou afirmativas verdadeiras. Na letra A, a movimentação das partículas é menor ou maior? Com certeza é menor no estado líquido do que no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas estão mais distantes ou próximas uma das outras do que no estado ou do que em outro ou qualquer estado, com certeza mais distante. Então, no estado gasoso, as partículas estão mais distantes uma das outras do que em qualquer outro estado. No estado sólido, a atração entre as partículas é muito baixa ou grande? É muito grande. Por isso apresentam forma e volume fixos. Letra D, a força de atração entre as partículas no estado líquido é menor ou maior? Maior, né? Se comparado com as partículas no estado gasoso. Muito bem. Quem fez assim, acertou. Página 14 agora. Questão 2 da página 14. De acordo com a organização das partículas, observe os sistemas apresentados a seguir e indique qual deles apresenta um modelo adequado para descrever o estado gasoso. Justifique sua resposta. E aí, olhando para as três imagens, qual das três representa o estado gasoso? 1, 2 ou 3? Quem colocou o sistema 2 acertou, né? Então, no sistema 2, as partículas elas se encontram menos atraídas, né? Ou seja, a força de atração entre essas partículas é muito menor, por isso que elas estão bastante afastadas. Então, quem colocou o sistema 2 e justificou que há uma liberdade maior de partículas, né? A atração entre as partículas é muito menor, elas se encontram muito mais distantes uma das outras e há um alto grau de liberdade e acertou. Questão 3. Observe as imagens e responda as questões propostas. Então, na imagem 1 você tem água fervendo, na imagem 2 você tem roupas no varal. Letra A. Identifique o nome da mudança do estado representada em cada imagem. A imagem 1, água saindo do estado líquido para o gasoso, é vaporização, né? No caso aí da vaporização, é porque ela está saindo do estado líquido para o gasoso. E na imagem também, 2, também é um processo de vaporização. Só que na imagem 1, eu tenho um processo de vaporização por ebulição. E na imagem 2, eu tenho um processo de vaporização por evaporação, né? Que é o processo de vaporização em forma mais lenta. E na imagem 1, água fervendo, é o processo de vaporização de forma mais rápida, chamada de processo de vaporização por ebulição. A letra B diz qual a semelhança há entre esses dois processos. A semelhança é que nos dois processos aí a água está saindo do estado líquido para o gasoso, né? Nas duas imagens eu tenho o processo de vaporização, só que, como você já aprendeu, há 3 tipos de vaporização, que difere é que a imagem 1 é vaporização por ebulição e a imagem 2 é vaporização por evaporação.
E na 3, cite algumas diferenças entre essas mudanças, né? A diferença principal é que na imagem 1, o processo de vaporização é muito mais rápido. Por quê? Porque as partículas elas estão se agitando mais rápido porque elas estão recebendo calor. Na imagem 2, o processo de vaporização é muito mais lento. Por quê? Porque a intensidade do calor é muito menor do que na imagem 1. Por isso que essa demora mais de vaporização na imagem 2. Questão 4. A vaporização é uma mudança de estado da matéria que ocorre quando determinada substância recebe energia na forma de calor. E isso faz com que a velocidade das partículas varie, determinando se esse é um processo de evaporação ou de ebulição. Independentemente disso, todas essas formas são transformações que envolvem a passagem do estado, a professora acabou de comentar há pouco, do estado líquido para o de vapor, ou seja, do líquido para o gasoso. Então, a letra C. Bom, vamos passar então aqui para a próxima página. Bom, na página 15, eu não vou fazer correção de todas, porque tem questões que vocês conseguiram fazer com muita facilidade. Então, questão 6, a professora não vai comentar, porque não há necessidade. Vamos aqui para a questão 7. O gráfico a seguir mostra o comportamento de determinada substância, inicialmente no estado sólido, durante o aquecimento a 1 atm, a 1 atmosfera. Com base nessas informações, responda às questões propostas. Identifique as temperaturas de fusão e de ebulição da substância. Temperatura de fusão, bem aqui, começa bem aqui nesse ponto que eu estou apontando. E aí, qual é a temperatura que ela está? A 35 graus. Então, a temperatura de fusão é de 35 graus. Então, aqui você tem uma mudança de estado acontecendo nesse ponto do gráfico. E a temperatura de ebulição, professora? A temperatura de ebulição inicia aqui, ó, lá onde eu estou apontando. Então, aqui, onde eu estou apontando, no gráfico, está dizendo que está ocorrendo uma mudança, né? Está ocorrendo uma mudança aí no estado da matéria, que no caso é ebulição. Então, aí ela está a 125 graus Celsius, então a temperatura de ebulição é de 125 graus Celsius, ok? Aí ele diz na letra B, durante quanto tempo a substância permanece exclusivamente no estado líquido? Bom, se aqui eu tenho a substância em fusão, ou seja, eu estou dizendo que a água está passando do estado sólido para o líquido, certo? Então, se ele quer saber durante quanto tempo a substância permanece em estado líquido, né? Então, eu tenho que olhar para cá, ó. Tenho que olhar para cá, para o meu eixo tempo. Então, já sei que aqui, né, onde eu estou apontando, eu tenho processo de fusão, ou seja, que a água está no estado líquido. Então, começa aqui com 5, né? Com 5 minutos. E aí, durante ela estar no estado líquido, né? Aqui, de 5, certo? Ela passa para o estado de fusão. Então, de 5 a 12, ela permanece, né? A verdade é que de 5 a 20, né? De 5 a 20 minutos, ela permanece no seu estado líquido. E aí ele diz assim, qual o estado da substância na temperatura ambiente? Temperatura ambiente é cerca de 35 graus, então a gente já sabe que ela vai estar em estado líquido. E letra D, qual o estado da substância no 10º minuto de aquecimento? No 10º,
Então deve ser por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Em 10º minuto de aquecimento. Só que se ela está em aquecimento, então você já sabe que é a partir desse ponto, né? Então, se ela está aquecendo, ela começou a ser aquecida, né? Então ela saiu do estado sólido para o líquido. Então aqui ela começou a ser aquecida. E aí ele diz no 10º minuto. Então você tem aqui 0 minuto, 5 minutos, 12 minutos. Mais ou menos por aqui. É esse 10º minuto. Então você já sabe que ela está no estado líquido. Questão 8, né? Questão 8 também é interessante a gente visualizar. Observe os gráficos a seguir que registram as mudanças de estado da água pura quando uma amostra dessa substância está a 1 atm, né? De aquecimento ou resfriamento. Então, eu tenho aqui uma curva de aquecimento da água e tenho um gráfico de resfriamento da água. Aí ele diz: a interpretação de cada gráfico permite concluir que 1, né? A temperatura de fusão nesse gráfico aqui. O gráfico de aquecimento é quanto? É 0, porque inicia bem aqui, né? De ebulição. De ebulição é bem aqui, porque começa a ebulição nesse ponto do gráfico. Então, é 100. De condensação é 100 também. Continua em 100, né? Porque vai sair... Porque quando ela resfria, ela está com a temperatura diminuindo. Então, de condensação também é 100. Olha aqui, no gráfico de resfriamento. Bem aqui é o processo de condensação. Que a temperatura ela cai, começa a esfriar. E aí a água começa a sair do estado gasoso para o líquido. Então, condensação, temperatura é 100. Solidificação. Solidificação, ou seja, ela começa a se solidificar bem aqui, né? A 100 ou a 0 graus Celsius. É quando ela começa a se solidificar. Então, a solidificação é 0 graus Celsius. Os estados da água no 5º minuto de aquecimento. 5º minuto de aquecimento. Mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Ela vai estar em estado sólido aos 25 minutos de resfriamento. 25 por aqui assim, né? Aos 25 minutos ela vai estar em estado líquido. De 30 a 40 minutos de aquecimento. De 30 a 40 minutos de aquecimento, é aqui, ela vai estar em estado gasoso ou líquido. De 30 a 40 minutos de resfriamento, bem aqui, né? Vai estar no estado sólido. Na página 16, vamos ver só a questão 9 e 10. Questão 9. O gráfico a seguir representa uma mudança de estado da matéria de uma substância inicialmente no estado sólido. Sobre esse sistema e sua transformação, analise as afirmações. Marque V para verdadeira e F para falsa. Letra A. A mudança de estado corresponde à fusão verdadeira, né? Então, aqui ela está saindo do estado sólido, segundo gráfico, e passando para o estado líquido, verdadeiro. A 50 graus Celsius, a substância líquida. Muito bem, tá certo. Bem aqui, ó. A 50 graus Celsius, a substância está em estado líquido. Não, desculpe. Aqui a 50, a substância, ela não está totalmente líquida. Ela começa a ficar líquida. A partir desse ponto é que ela vai começar a ficar líquida. Então, ela ainda não está líquida, tá bom? Então, a 50 graus Celsius, a substância ainda é líquida. Não, ela vai ficar ainda, ela não está ainda. É o ponto que ela vai iniciar, que ela vai começar a ficar líquida. Então, a letra B é falsa. A letra C, a mudança de estado ocorre entre tempo 1
né, entre intervalo de tempo 2 e tempo 3. Ou seja, nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, entre o tempo 2 e o tempo 3. A mudança acontece aqui, nesse intervalo de tempo? Não. A mudança ela acontece bem aqui, ó, entre o tempo 1 e o tempo 2. Então, a letra C é falsa. Letra D, há mais de um estado da matéria entre o tempo 1 e o tempo 2? Aqui, entre esse intervalo de tempo 1 e tempo 2, há mais de um estado da matéria entre esses dois tempos? Sim. Por quê? Porque a água ela está saindo do estado sólido para o líquido, e do líquido ela vai começar a partir para o gasoso. Então, é verdadeiro. Letra E, a temperatura de ebulição é 50 graus Celsius. Falso. Temperatura de ebulição, com certeza, a 1 atm é 100 graus Celsius, então é falso. Observe na tabela a seguir as temperaturas de fusão, TF, e de ebulição, TE, das substâncias 1, 2 e 3. Aí ele pergunta sobre pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. A substância 1, 2 e 3 encontra-se nos estados, né, a 1, 2 e 3 a 25 graus Celsius, né? Bom, a primeira, né, pegando aqui como base a 1 atm, 25 graus Celsius, você vê aqui que a substância a temperatura de fusão é menos 95,4, de ebulição 56,5. Então, com certeza, nesse intervalo aqui de tempo que o 25 está entre esses dois, com certeza essa substância está em estado líquido. Na segunda, menos 218, temperatura de fusão, e temperatura de ebulição menos 183, então está muito, né? Aí está no valor totalmente, né, abaixo. Então, provavelmente aqui essa substância ela está no estado sólido, né? Ela está muito abaixo da temperatura ambiente, né? Então ela está extremamente fria. Então, o estado dessa substância é sólida, com certeza. E a 3, né, 660 a temperatura de fusão e 2467 a temperatura de ebulição, ou seja, está no valor muito acima de 25 graus Celsius, ou seja, as temperaturas aí estão altíssimas na substância 3, então com certeza essa matéria está no estado gasoso. Então a letra C, a letra D, eu tenho aí substância em estado líquido, gasoso e sólido. Ok? Letra D. Bom, na página 16 era isso. Vamos então ver a página 24, algumas questões, né, que eu vi que vocês tiveram mais dificuldade. No caso aqui da página 24, vocês tiveram dificuldade um pouquinho, né, nessas questões da lei de Proust, de Lavoisier. Vamos então ver aqui a questão 2, que é a questão que eu vi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, né? Então, analise as informações e encontre os valores de x e y. Considere que a reação ocorre em um sistema fechado, né? Ou seja, um sistema em que não vai ter escapatória de substância nenhuma. Então, tu tem aqui o trióxido de enxofre mais água, que vai produzir ácido sulfúrico. No primeiro experimento, eu tenho 80 gramas de trióxido de enxofre e 18 gramas de água. 80 mais 18, só fazer a somatória, eu vou ter 98 gramas de ácido sulfúrico. No experimento 2, eu tenho 27 gramas de água e 147 gramas de ácido sulfúrico. Para me descobrir, eu só faço a subtração. Pego 147, diminuo por 27 e chego ao valor de Y, que é 120 gramas de trióxido de enxofre. Tanto que se você for fazer a somatória de 120 mais 27, você vai ver que vai dar 147 gramas de ácido sulfúrico.
Na letra B, a mesma coisa, eu tenho 12 gramas de carbono e 44 gramas de dióxido de carbono e preciso achar a massa do oxigênio, né? Muito simples. Pego 44, diminuo por 12 e acho 32, que é a massa do oxigênio. No experimento 2, eu tenho 36 gramas de carbono e 96 gramas de oxigênio. O que eu faço? Faço só a somatória das massas e chego a 132 gramas de dióxido de carbono. Vamos aqui analisar a questão 3, que foi uma questão baseada na lei de Peirce, né? Então, dá para a gente... vamos ver esse exemplo aí, que será a base para que você possa fazer as outras, né? Porque nos outros exercícios você vai ver muito isso, né? Você vai ver questões que você terá que trabalhar baseados nesse cálculo, segundo a lei de Peirce. Então, esse aqui é um exemplo muito importante que você poderá resolver as outras questões. Então, na indústria farmacêutica, é fundamental que os profissionais envolvidos conheçam antecipadamente as proporções entre os participantes de uma reação, por isso se evita prejuízo. Um exemplo disso é a produção do ácido acetissalícico, o medicamento mais conhecido e comercializado no mundo, obtido por meio da reação de ácido salicílico e anídrico acético, né, que vai produzir o ácido acetilsalicílico mais água. Com a informação apresentada, complete este quadro com os valores das proporções da massa das substâncias. Bom, para você completar aqui esse quadro, você vai ter que trabalhar a regra de 3, né? Com certeza você já aprendeu a regra de 3 na matemática. Então, você vai pegar esses dois valores aqui de cima e vai fazer a regrinha de 3 com esses dois valores aqui de baixo. Quando você fazer o cálculo, você vai achar o valor de x. Depois, você vai pegar essas duas aqui de cima e vai tirar a regra de 3 com essas duas aqui de baixo para achar z. Depois que você achar z, você vai pegar esses dois valores de cima, vai tirar como regra de 3 com esses dois valores daqui de baixo para achar o h. E você vai fazer o mesmo processo aqui desse lado. Você vai pegar, vai tirar a regra de 3 com esses dois valores aqui de cima, com esses dois valores aqui de baixo para achar y. Depois que você achar y, você vai tirar a regra de 3 com esses dois valores e mais esses dois de baixo para achar o w, tá? Então, aqui é regra de 3 pura, não tem muito segredo. Vou pegar um outro exercício aqui para que vocês possam entender como acontece esse cálculo segundo a lei de Peirce. Vamos pegar a página 25 para a gente ver mais um exemplo de como a gente calcula segundo a lei de Peirce, tá? Na página 25. Esse é o último exemplo da nossa aula de hoje. Nossa última correção da nossa aula de hoje. Letra D, da página 25. Qual a massa em gramas de amônia produzida quando 60 gramas de hidrogênio reage com nitrogênio suficiente para que ocorra uma reação? Então, você tem nitrogênio mais hidrogênio para produzir amônia. Então, você tem aí na questão 28 gramas de nitrogênio que vão reagir com 6 gramas de hidrogênio para produzir 34 gramas de amônia. Então, pela lei de Peirce, né, eu tenho que 6 gramas de hidrogênio, certo? Para, 34 gramas de amônia. E tenho 60 gramas de hidrogênio para a quantidade de amônia, que eu quero descobrir. Então, 6 gramas de hidrogênio é equivalente a 6 gramas de hidrogênio é a quantidade que eu preciso para produzir 34 gramas de amônia. E 60 gramas de hidrogênio, quanto de amônia eu vou produzir? Aí o que eu faço? Faço regra de 3. Fazendo regra de 3, eu vou descobrir
que preciso de 340 gramas de amônia. Então, quando eu tenho 60 gramas de hidrogênio, eu consigo produzir 340 gramas de amônia, segundo a lei de Proust. Tá bom, meus queridos? É feito assim, utilizando a regra de 3. Então, essas foram as correções de hoje, tá bom? Da unidade 1, são algumas correções que eu peguei, de algumas questões que eu vi que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, tá bom? Façam as correções, peguem essas correções que nós fizemos hoje, baseado nessas correções, façam as suas atividades. Seu livro não pode ficar em branco, realize suas atividades, faça suas correções e envie para mim no privado, tá bom, meus queridos? Então, boa correção para vocês.